Cada ser vivo conserva a sua origem. As plantas estão sempre, e os animais terrestres dependentes da terra. Os peixes não podem viver sem a água. E o ser humano, por ter duas origens, só pode viver querendo ou não querendo. Os problemas humanos são os mesmos desde tempos imemoráveis. Por que o homem sofre? Por que adoecemos? Por que temos que morrer? Porque querendo ser bom, nem sempre conseguimos. E porque os nossos relacionamentos dão-nos tanta dor de cabeça. Esses problemas tanto faz os homens das cavernas enfrentaram, os homens do alto paleolítico enfrentaram, os primeiros habitantes desta cidade, nós e os nossos futuros continuadores terão que enfrentar estes problemas. E para solucionar estes problemas, é preciso responder a determinadas perguntas. De onde vim? Quem eu sou? Para onde vou? O que posso fazer? De onde vim? A grandeza da igreja nesses 2000 anos é ter respondido às pessoas, ou ajudado as pessoas a responderem estas questões. De onde vim? Eu vim do céu e vim da terra. Os peixes vieram só da água. Os animais e as plantas vieram só da terra. Mas o ser humano veio da terra por ser um ser corporal, mas também veio do céu por ser um ser espiritual. E toda vez que se desliga da terra e quer só estar ligado ao céu, se aliena. E toda vez que se desliga do céu e quer estar só ligado à terra, também se atrapalha. Neste evangelho de hoje, percebemos esta resposta de Jesus. Para onde vamos? Não vamos para a morte. Pense na pessoa que você considera mais bem-sucedida deste mundo. Eu até pensei em algumas aqui, mas resolvi não dizer o nome, porque pode ser que a pessoa não se sinta tão bem-sucedida. Pense, por exemplo, no líder que mandou anos e anos, parece que 30 anos em Uruó. Talvez muitos acham que foi um dos mais bem-sucedidos, mas ele morreu. Pense num que você acha que a vida parece que não teve nenhuma complacência. E eu me lembro de um rapazinho que sempre corria atrás do carro da procissão de Nossa Senhora e que foi assassinado ali perto do
Martinópolis. Todos os dois morreram. Se não tem nada depois da morte, quem foi que saiu ganhando? Nenhum. Porque não vale a pena a gente ganhar o mundo inteiro e depois terminar em nada. E pior ainda, não ganhar nada e terminar em nada. Por isso Jesus veio nos dizer que como nós somos seres desta terra, nós não podemos entender que nós estamos aqui como pessoas que só recebem e que nada oferecem. Por mais difícil que a vida se apresente, a maior dor é ter passado pela vida e não acrescentado nada à vida. Todos nós, e é interessante quando eu visitei Cusco e depois fui a Machu Picchu, estudando a cultura dos Incas, os Incas tinham 3 frases, 3 sentenças muito interessantes. Llamalola, Llamalunsa, Lufa e Llama Quecha. Não seja mentiroso, não seja ladrão e não seja inútil. Pesa sobre cada ser humano a sua própria vida, mas pesará ainda mais a vida que nós usarmos os outros pesos da vida para nos tornarmos um ocioso, inútil, como se nada tivéssemos a oferecer a este mundo. Se estamos aqui, é porque somos uma manifestação daquela fonte única que é Deus. E se somos uma manifestação, nós temos a obrigação de oferecer a este mundo, a esta terra, alguma coisa, já que todos passamos recebendo muitas coisas. E é extremamente significativo que Jesus é amigo de uma família. E como esta família parece com a igreja. Veja que a família são de irmãos. Não fala de pai, não fala de mãe. A igreja, como nós estamos aqui, nós somos todos irmãos. Claro que cada um tem pai, cada um tem mãe, mas na igreja o nosso pai e a nossa mãe são também nossos irmãos. E diz que Jesus ama muito aquela família e aquela família ama muito Jesus. O recado de Marta: aquele que amas está doente. Deus ama muito a sua igreja. O apóstolo Paulo diz: Cristo amou tanto a sua igreja que se entregou por ela e a constituiu coluna e sustentáculo da verdade. A parte de Cristo ele cumpriu toda. Cabe a nós a nossa parte. E a nossa parte consiste, antes de tudo, nós precisamos
deixar de usar nossas dificuldades para acrescentar a nós o direito da inutilidade. Eu lembro demais quando eu fui secretário de saúde em Heriotaba, e tinha uma pessoa que estava sempre pedindo esmola, porque dizia que tinha uma erisipela, e era verdade. E eu a levei ao hospital. E todo dia alguém ia fazer o curativo e dar remédio, e quando a pessoa percebeu que estava ficando bom, desapareceu da sua casa. Chegaram as pessoas lá e a pessoa não estava lá. E depois aparece a pessoa do mesmo jeito pedindo esmola lá em Vajota. Porque se ficasse boa da perna, o que ia fazer de si mesma? Tem tanta gente que não quer carregar a sua vida, que ela precisa estar doente, psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente, para ser alguém que nada acrescenta a nada. E que está sempre dentro da sua sepultura, cheirando mal. Sepultura que ela mesma construiu com a sua preguiça. Sepultura que construiu com a sua preguiça. Outros, para nada oferecer, se sentem e se apresentam como os que nunca sabem. E por que não aprendem? E por que não aprendem? Porque temos que ser ignorantes na infância, na juventude, na vida adulta e na velhice. Nascer ignorante é uma condição humana. Permanecer ignorante é uma irresponsabilidade consigo mesmo e com a humanidade e com o universo. É juntar pedras sobre si mesmo para não ser o que é chamado a ser. Aquele que amas está doente. E nós estamos sadios? Eu conheço gente que ainda hoje não assume a sua vida por causa do pai. E eu pergunto, e você ainda tem pai? Faz 20 anos que ele morreu. E a pessoa ainda não assumiu a vida. Outros estão infelizes por causa do marido que deixou. E cadê seu marido? Está com 30 anos que ele desapareceu. Meu Deus, como é difícil ressuscitar, não é? Como é difícil. E Jesus diz, vem para fora. Jesus não puxou o defunto lá de dentro, não. Vem para fora desta situação que nós todos, conscientes ou inconscientemente, nos envolvemos em situações que nos prendem, que tornam pesadas a nossa vida, mas não nos dão o direito de ficar lá para sempre. Nós precisamos de ajuda, sim, mas nós temos que ter uma profunda determinação e alegria em sermos úteis, em sermos bons, porque o futuro Deus já nos garantiu. Nós não vamos terminar na morte. Nós vamos atravessar a morte.
e vamos continuar vivos, e vamos ter o resto da vida depois da morte com aquilo que nós fizermos de nós mesmos. Por isso nós temos que ter uma dedicação imensa de nos fazer grandiosos, de nos fazer justos, de nos fazer honestos, de nos fazermos bons, porque aquilo que nós fizermos de nós será a nossa companhia em toda a eternidade. Nós temos esta devoção que tomou conta do mundo, que é a devoção ao coração de Jesus. E o coração de Jesus tem o coração do lado de fora. E quando eu comecei a olhar e contemplar esta imagem do coração de Jesus, do coração de Maria, eu achava uma coisa muito esquisita. Como é que um ser com o coração do lado de fora? É um alejo? O que é? Eu me perguntava. Até o dia que eu adotei no coração o primeiro filho. E aí eu percebi que quando a gente ama de verdade, o coração está sempre do lado de fora. Que a gente não pode botar aquele para dentro da gente. Eu não posso botar meus filhos dentro de mim. Eu não sou nem um marsupial, não é? Que coloca os filhos dentro de uma bolsa, uma canguru, eu não sei nem como é que chama. Todas aquelas pessoas que nós devemos amar, todas aquelas pessoas que nós de fato amamos, nos obrigam a ter a coragem de tirar o coração de dentro e deixá-lo do lado de fora. E às vezes até longe de nós. E às vezes até longe de nós. E é por isso que tanta gente não ama. Porque tirar o coração dói. E as pessoas hoje só querem a lei do menor esforço. Em vez delas ir crescendo, elas vão ficando cada vez menores. E morrem por involução, não é por plenitude. Que não seja assim entre nós. Que este seja o sinal da nossa fé e da nossa vida. A capacidade de amar, de evoluir, de crescer, de ser bom, de ser justo, de ser útil, de não estar na ociosidade, porque é sendo assim que nós construímos a nossa companhia depois daquele momento difícil que será a nossa morte. Muito obrigado, Jesus, por nos dar esta resposta, porque nós não sabíamos o que iria acontecer depois de nossa morte, mas depois de Jesus, nós sabemos. E muito obrigado, porque o Senhor vem a nós, nos tira já agora dos buracos que nos metemos, que nos colocamos, e nos manda que a gente se desate e caminhe e viva com liberdade, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja